Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Segundamente, pessoal, esse vídeo aqui, o objetivo desse vídeo é dar continuidade às nossas aulas de Química para os meus alunos do segundo ano, durante esse período de pandemia, né? Algumas coisas a gente consegue passar para vocês pelo Meet, pelas nossas aulas no Meet, só que no segundo ano, muitos dos assuntos tem cálculos, então esses vídeos são para mostrar para vocês como é que a gente faz esse cálculo de uma maneira mais simples ou menos complicada, ok? Nesse bimestre estamos estudando as soluções e para representar as soluções, que são formadas pela combinação de solutos e solventes, nós precisamos fazer alguns cálculos. E o primeiro deles é o cálculo que envolve a concentração. Existem dois tipos de concentração e no vídeo de hoje a gente vai focar no primeiro tipo de concentração, que é o que a gente chama de concentração comum e a gente representa pela letra C, ok? Como vimos na aula já, para calcular a concentração comum de uma solução, você precisa de uma fórmula. E a fórmula é representada como C, que é a concentração comum, é igual a M1 sobre V. Então, para representar a concentração, você vai relacionar a massa do soluto presente em um determinado volume padrão de solução. Então, o que a gente representa por M1 na fórmula corresponde à massa do soluto. Lembrando, o soluto é a espécie química que será dissolvida no solvente. Então, é a substância que está presente em menor quantidade. Dividido por V, onde esse V é o volume da solução. E tomem cuidado, quando eu falo volume da solução, eu estou pensando no volume total. Ok? Quer dizer, é o volume do soluto mais o volume do solvente. Ok? Então, para calcular a concentração comum, assim como outros cálculos que vocês verão nessa disciplina de soluções, nós vamos usar essa fórmula. Só isso. Concentração M1 sobre V. O objetivo desse vídeo é a gente resolver alguns exemplos para vocês verem como esse cálculo é bem simples. Você tendo a fórmula em mente, você só precisa encontrar na questão ou no enunciado os valores que a questão te dá para calcular o que a questão te pede. Ok? Por exemplo, calcule a concentração em gramas por litro. E quando eu falo em gramas por litro, eu estou usando as unidades padrão de massa do soluto, que é grama, e do volume da solução, que é litros. Então, sempre que eu falo concentração em gramas por litro, eu estou falando na concentração comum, ok? Obviamente, quando a massa do soluto é muito pequena, aí você pode encontrar concentração expressa em miligramas por litro, ok? Isso é comum também. Beleza. Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução aquosa de nitrato de sódio. O que quer dizer solução aquosa de nitrato de sódio? É simples. É que eu tenho uma solução onde o nitrato de sódio é o soluto e quando eu falo aquosa, a água vai ser o solvente. Ok? Então sempre que eu falar solução aquosa, a água é o solvente. Que contém 30 gramas do sal. Que sal é esse? O nitrato de sódio. Então esse aqui eu estou falando do soluto. Em 400 ml de solução. Quando eu falo 400 ml de solução, eu já estou expressando o volume total da solução. Ok? Então, tendo esses dados, pede-se para calcular a concentração. Como é que eu vou fazer isso? Vou usar a fórmula. A fórmula diz que C é igual a M1 sobre V. Ok? Isso é a fórmula. Essa é a equação que você tem que
saber, digamos assim. Como eu quero calcular a concentração, agora eu vou só substituir os valores. Onde tem M1, que é a massa do soluto, eu vou colocar 30 gramas. Onde tem V, que é o volume da solução, eu vou colocar 400 ml. Ok? Beleza, substitui os valores. O 30 em cima, que corresponde à massa do soluto. O 400 embaixo, que corresponde ao volume da solução. A pergunta é, eu posso fazer o cálculo agora? Sim ou não? Não. Por que não? Porque o volume da solução, ó, é em litros. Aqui está em quê? ml. Então, sempre que a questão te der o volume em mililitros, você tem que transformar para litros. E como é que eu faço para transformar ml para litro? É simples. É só dividir por 1000. Então, sempre que a questão te der o volume em mililitros, eu vou dividir por 1000. Ok? Agora sim. Agora eu posso fazer o cálculo. Ok? Então, voltando aqui. Você vai utilizar a fórmula, substituir os valores. Se o volume for dado em ml, divide por 1000. Se a questão já der o volume em litros, você não precisa dividir por 1000. Você já joga o valor e faz o cálculo direto. Ok? E aí, quando eu chegar nesse ponto, é só matemática. Ok? Então, vamos lá. A maneira mais simples de resolver isso aqui é usar o argumento matemático. Quando você tem essa situação na matemática, para resolver isso aqui, você vai fazer o seguinte. Ó. Você mantém o de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Então você inverte aqui, ó. O 1000 sobe, o 400 desce. Ok? Lembre-se, quando você tiver isso aqui, multiplica o de cima pelo o inverso da fração de baixo. Quando eu falo o inverso de baixo, estou falando isso aqui, ó. Você inverte as posições. E depois é só matemática. Você pode cortar os zeros aqui. Você pode dividir, ó. E vai ficar assim, ó. 30 vezes 10 dividido por 4 vai dar 2,5. Ou então você pode multiplicar aqui 30 vezes 10, 300 e no final dividir por 4, se preferir. 30 vezes 10, 300 dividido por 4. Você pode fazer da outra maneira ou dessa maneira. Assim como você pode pegar aqui o 400 dividido por 1000 e já dividir logo, o que daria 0,4. E aí você dividiria no final 30 por 0,4. O problema é que geralmente muitos de vocês não gostam de trabalhar com valores com vírgula. Então quando você chega até isso aqui, ó, você tem valores inteiros, não tem nenhum valor quebrado aí. E aí é só fazer a divisão. 300 dividido por 4. Ok? E aí você vai chegar aqui, a concentração é igual a 75 gramas por litro. Então essa representação é como se você pensasse o seguinte, sei lá, a cada 1 litro de solução, você teria 75 gramas do soluto. Então essa é a minha concentração comum. Tem cálculo matemático, mas não é um cálculo matemático muito complicado. Ok? Então, o conceito químico está aqui, ó, na fórmula. Você joga a fórmula, substitui os valores, faz aqui, ó, a troca de ml para litro, e aí depois é somente
matemática. Ok? Vamos para mais um exemplo. Ok? Considere que uma solução foi preparada pela dissolução de 4 gramas de NaCl em uma quantidade de água suficiente para preparar 50 ml de solução. Calcule a concentração comum dessa solução. Lembrando, para calcular a concentração comum eu preciso de uma fórmula. Essa é a fórmula, ok? Concentração comum é o que a gente representa pela letra C. Para calcular o C, eu vou precisar de dois valores. O M1, que vocês podem ver aí correspondendo à massa do soluto, e o V, que é o volume total da solução. Se você ler o enunciado da questão, você vai encontrar esses dois valores aqui, ó. 4 gramas de NaCl é o M1. 50 ml de solução é o V. E aí você vai substituir na fórmula. C é igual a M1, que é 4, dividido pelo volume, que é 50 ml. Lembrando do exemplo anterior e lembrando aqui da unidade padrão de volume, quando eu coloco 50 ml, eu tenho que transformar mililitros para litros. Como é que eu faço isso? Vou dividir por 1000. Qual é a maneira mais fácil de resolver esse cálculo matemático? Mantém aqui o 4, multiplica pelo inverso da fração de baixo. Quer dizer, o que era 50 sobre 1000 vira 1000 sobre 50. Ok? Qualquer conceito químico que existe aí acaba na fórmula, acaba nos conceitos. A partir daqui é cálculo matemático. Então, se você se sente mais à vontade de fazer o cálculo, já dividindo direto, 50 por 1000, e aí fazendo o cálculo direto, não tem problema nenhum, ao invés de ter que fazer essa troca que a gente faz aqui, ok? Aí você faz como quiser, como você aprendeu a matemática. Ou não aprendeu, né? Ou deveria ter aprendido, enfim. Essa seria a maneira mais fácil, mais simples. Aí eu posso cortar aqui, ó, 0 de riba com 0 de baixo. E aí posso simplificar aqui também, ó. 100 dividido por 5, ou posso fazer como no exemplo anterior. Multiplico aqui em riba e divido no final. Então vai ficar 4 vezes 100, 400, dividido por 5. E aí faz a divisão final. 400 dividido por 5 vai dar quanto? 80 gramas por litro. É bem parecido com o exemplo anterior, né? O exemplo anterior deu 75 gramas por litro. Então, são concentrações bem parecidas. Só que são solutos diferentes. São soluções diferentes. Então, enquanto no primeiro eu tenho uma concentração 80 gramas por litro de nitrato de sódio, né? Aqui eu tenho 80 gramas por litro, 75 gramas por litro de nitrato de sódio. Aqui eu tenho 80 gramas por litro cloreto de sódio, no caso o NaCl. Então, sempre que a questão pedir para calcular a concentração, é isso que vocês vão fazer. Ok? Essa é a fórmula, digamos assim, que vocês vão ter que aprender ou decorar, enfim. Substitui os valores e faz o cálculo matemático. Ok? Vamos colocar mais um exemplo, mas esse próximo exemplo com uma outra perspectiva. Ó, pessoal, como vocês perceberam, o cálculo de concentração comum não é algo muito difícil, algo de outro mundo, ok? São cálculos bem simples, que você tem uma fórmula
substitui os valores e faz o cálculo matemático, ok? Obviamente que vamos imaginar uma situação em que você quer preparar uma solução com uma concentração bem definida. Na química, quando a gente prepara uma solução, a gente usa um balão de solução. Esse balão ele tem um volume bem definido, digamos assim. Então, o que geralmente a gente faz é o seguinte: eu quero preparar uma solução. Então, eu vou lá e coloco a minha quantidade de soluto, aquele balão de solução, e coloco água destilada, água pura, digamos assim, necessária até completar aquele volume. Eu vou medir a quantidade de soluto, mas eu não vou medir a quantidade de água. Como o balão ele tem uma marcação que corresponde à quantidade que eu quero preparar, eu vou adicionando água até chegar a essa marcação. Aí eu agito, mexo bem direitinho para que todo o soluto seja dissolvido e aí, se precisar, completo com mais água. Então, quando a gente faz o cálculo de concentração comum e a gente coloca o volume da solução, não nos interessa a quantidade de água que a gente vai colocar. Pelo menos não nesse tipo de cálculo, não para esse cálculo, ok? Aqui só interessa o volume final. Então imagine que você quer preparar uma solução, ok? Então vamos olhar para esse exemplo 3, esse terceiro exemplo aqui, ó. A pergunta é: qual a massa de soluto você deve pesar para preparar, se você quiser preparar 250 ml, esse aqui é o volume, de uma solução aquosa, mas essa solução aquosa de hidróxido de sódio tem que ter essa concentração aqui, ó. Para que eu consiga preparar 250 ml de uma solução aquosa de NaOH, 20 gramas por litro, qual a massa do soluto que eu devo utilizar? Vocês aprenderam essa fórmula aqui, né? Concentração é igual a M1 sobre V. Só que nessa questão, qual a massa? O que eu quero calcular é esse M1 aqui. Então tudo que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, meio pelos extremos. E vou fazer essa fórmula ficar desse jeito aqui, ó. M1 é igual a concentração vezes volume. E aí eu vou usar essa segunda fórmula aqui. Então aqui a primeira fórmula serve para calcular a concentração. Essa segunda fórmula serve ou será utilizada se a questão pedir para calcular a massa do soluto, ok? Então, se pedir para calcular a massa, você vai multiplicar concentração vezes volume. Guardem bem essa fórmula aqui, que ela vai ser utilizada lá na frente para uma outra dedução, para uma outra fórmula, para um outro cálculo. Beleza. Então, qual a massa? É o M1. Quanto é que vai na concentração? 20 gramas por litro. Quanto é que vale o volume? 250 ml. Lembrando, não importa se você está calculando a concentração ou a massa. Mililitros tem que ser convertido para litros. Então, dividido por 1000. A diferença desse cálculo para esse, em relação ao volume, é que você não vai precisar inverter nada. Você já pode fazer o cálculo direto daí. Ok? Então, para facilitar as coisas, a gente pode cortar o zero de riba com o zero de baixo. Como aqui está multiplicando, você pode cortar esse zero aqui com esse zero aqui também. Então, 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Então vai ficar assim, M1, o que foi que sobrou? 25 vezes 2, que dá 50. Embaixo só sobrou 10.
pode cortar esses dois zeros aqui. 5 sobre 1 é 5. Então, M1, que é a massa do soluto, é igual a 5 gramas. Então, eu tenho que pesar exatamente 5 gramas para poder preparar essa minha solução. Ok? Então, ó, aqui em concentração comum, a gente usa apenas essa forma. Em soluções, sempre que a gente usa esse índice 1, esse 1 está relacionado ao soluto. Então, sempre que você vê M1, massa do soluto. Se por acaso você encontrar M2, aí seria a massa do solvente. Aí é outro cálculo, outra fórmula que você precisaria usar esse M2. Ok? Então, o objetivo desse vídeo é só colocar alguns exemplos para os meus alunos sobre como vocês vão fazer esse cálculo. Ok, pessoal? Eu vou passar esse videozinho na aula. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandem as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês. E aí, por enquanto, é só. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Até o próximo vídeo, né? Vamos dizer assim.